Fala galera, estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, Podcast Family Leno. Podcast feito aqui na nossa escola e tutorado pelo professor Josias e pela professora Tuane. E a gente traz aqui convidados especiais, convidados que é da nossa escola, e também convidados que tá ligado na nossa escola, que hoje no caso é o Jairo, que é pai de uma menina que estuda aqui, uma garotinha que estuda aqui no Lênio, que ela tem autismo. Tudo bom, Jairo? Fala, Pedro, tudo bem? Prazer Tudo estar bem. aqui. Muito obrigado pelo convite, né, o seu convite, o convite da Tuane, do pessoal da diretoria aqui do Lênio. E hoje, gente, a gente vai falar um pouco sobre o que a filha dele tem e o que traz a nossa escola em ajudar a filha dele, que é contar sobre tudo o que acontece. Poderia ir iniciando sobre você com a sua filha, o que a sua filha tem, sobre o autismo, por favor, contando pra gente? Sim. Pedro, meu nome é Jairo, né? Sou casado, minha esposa Sara. Inclusive, minha esposa estudou aqui no Lênio, Sim, sim. né? Ela estudou no Fundamental, na época que tinha um Fundamental aqui no Lênio. Ela chegou a estudar aqui. E eu, praticamente assim, né? A gente tem duas filhas. A gente tem duas filhas. Temos a Gabriele, de 22 anos, e temos a Nicole, de 15 anos. A Gabriele não tem. Não, a Gabriele ela não tem. A Gabriele hoje ela é casada Sim, já, sim, tem sim. 22 anos, casada, tem uma filhinha já, né? Fez faculdade, está na área, trabalhando na área, né? Então, ela já consegue levar sua vida normal. A Nicole, o que acontece? A Nicole, quando a Gabriele tinha 6 anos, a minha esposa engravidou, né? Novamente, e aí é, após a gravidez, foi tudo normal a gravidez da minha Sim, esposa, sim. foi tudo normal a gravidez. E aí, quando ela ganhou a Nicole, né, normal, uma criança normal. E quando a Nicole tinha 1 ano de idade, 2 anos de idade, ela começou a ter convulsão. Sim. Ela teve convulsão na escolinha, no pré, né? Ela teve convulsão no pré, foi levado pro hospital a primeira vez, e aí teve a segunda vez, começou a ter convulsões frequentemente. Onde ela estava, em casa ela teve, e aí ela começou a ter convulsão Com 1 ano somente. do nada, sem ter nenhuma, sem ter febre, nada, ela teve convulsões. E aí começou uma investigação. E aí nessa Sim. investigação, com os médicos, neurologistas, o médico diagnosticou ela com tendo as convulsões, né? E aí ele passou medicamentos para ela. Começou a passar medicamento para cortar a convulsão, né? E com, ela não tendo mais convulsões, tomando medicamento, e aí chegou um tempo que ela parou, não precisou mais tomar medicação, né? Sim. Não precisou mais tomar medicamento. E aí, tudo bem, normal. E quando uma vez ela quebrou o raio do pulso, Sim, né? sim. E aí ela brincando, continuou brincando normal. Pulso quebrado, ela brincando normal, Sem pulando, sentir dor. subindo, sem sentir. E aí o médico falou com a minha esposa, falou assim, olha, faz uma investigação, porque não é normal uma pessoa, né, uma criança com o braço quebrado, tá brincando, pulando, subindo, ela Sim. subiu em cima da maca, assim, com o braço. E aí ele falou, faz uma investigação, né? Porque não é normal. E até então a gente levamos numa boa, levamos sem problema nenhum. E aí na escolinha ainda a professora, né, falou algumas coisas, que ela não se comunicava muito bem com as outras crianças, que ela ficava brincando de canto. Até então a gente não conhecia nada, né, sobre o autismo. A gente deixamos, é coisa de criança mesmo, achamos que era coisa de ser criança. Que antigamente tratava como deficiência, É, autismo. Não tinha essa. Era Não tinha, tipo, não tinha uma não tinha uma informação, informação não tinha uma certa. informação, muita informação Sim, como nós temos era hoje, né? somente síndrome de Down e E deficiente. exato, PCD no caso. exato. Hoje em dia Não já é tinha diferente. muitas informações Sim, sobre outras doenças, né? sim, E aí, então, no caso, a gente pegamos, né, normal, e ela começou a passar no neuro, começou a passar na neuro, por conta das convulsões que ela teve e sim. tal, deu continuidade com o neuro. E aí a neurologista começou a perceber algumas coisas nela, né? Sinais, né? Alguns sinais. E aí chamou a psicóloga, começou a fazer uma investigação. E aí, tendo essas investigações durante uns meses, né? Ela já tinha, na época, 4 anos de idade.
E aí, com 5 anos, ela deu o diagnóstico de autismo. Sim. A neurologista deu o diagnóstico de autismo. E aí, pra gente, assim, né, o que é o autismo? Porque nessa época ainda minha esposa não estudava ainda, né? Sim. Porque hoje minha esposa já está finalizando a psicologia. Então, na época ela não estudava e a gente não sabia o que era o autismo. Isso foi Aí, uma das inspirações para ela cursar psicologia ou ela já queria cursar ela já antigamente? queria. Sim, Minha sim. esposa chegou a fazer administração, depois ela foi para psicologia. Mas ela já queria estudar mesmo psicologia. Até então, aí, quando nós recebemos o diagnóstico da Nicole de autismo, nós não tínhamos uma ideia do que era, né, o autismo. Sim. Nós não tínhamos informações do que era o autismo. Fui ler alguns livros antigos, ainda achei um livro antigo falando sobre autismo, mas não dava muita informação do Sim, CAPS. sim. E aí, então, a Nicole foi encaminhada para o CAPS de Barueri. Que é o CAPS é o quê? É o Centro de Apoio à Criança que tem alguma deficiência, Sim, né? sim, Que tem sim. alguma Tipo deficiência. a ACD. Isso. Ok. E aí o CAPS de Barueri tem alguns psicólogos, tem os terapeutas ocupacionais, né? Tem os terapeutas lá no CAPS. E aí ela foi encaminhada para o CAPS, nós levamos ela para o CAPS, começou 2 vezes na semana ela passava no CAPS para fazer tratamento com os terapeutas. E aí um dia a gente era normal, até então, né? O autismo ele não tem assim como o síndrome de Down, que você Sim. consegue, né, visualmente diagnosticar. O autismo não. O autismo ele é comportamental, né? É um caso de comportamento. E aí, então, ela não, até então ela não tinha nenhuma dificuldade em si. Comia normal, né? Tudo fazia como uma criança normal. Até um dia nós estávamos no shopping. Nós fomos para o shopping, nós fomos levar ela no cinema. Nós falamos para ela que é no cinema, porém, quando nós chegamos lá no cinema, compramos os ingressos, só que o filme ia começar depois de 1 hora e pouquinha. O filme ia começar. Sim. E aí, nessa que a gente falou assim, olha, Nicole, a gente vai comer alguma coisa e depois nós vamos voltar. E ela queria assistir o filme. E ela entendeu que nós não íamos mais assistir o filme. Sim. E ela começou a ter crise. Ela começou a chorar dentro do shopping, gritar, desesperadamente gritar. E aí, quando eles choram, eles têm crises, eles perdem um pouco o sentido. Então, eles estão em lugares, eles não têm essa coisa, eu estou no shopping. Que acontece até hoje com ela, né? Eu já ela presenciei casos que ela algumas crises, né? chorou, gritou, por Então, conta assim, de não eles não têm ter essa tido uma noção coisa. de, eu tô na escola, eu tô no shopping, eu tô no meio da... Eu tenho que me policiar, ou então eu tenho que ficar, né? Não posso Sim. fazer escândalo. Não, eles não têm essa noção. Então, o que acontece? Aí foi a primeira vez que ela teve crise, assim, perto de nós, e eu fiquei, assim, o que é isso? Fiquei apavorado, né? Porque até então, assim, homem, ele não tem muita noção, né? Homem, geralmente, a gente demora um pouco para poder cair a ficha e raciocinar, cair a ficha em algumas situações. Né? Minha esposa já era mais atenta. Aí logo em seguida, depois ela foi fazer faculdade, né? Foi fazer psicologia. E aí chegou na faculdade, ela conversando com a professora, os professores foram orientando ela muito bem. E aí, quando ela teve a primeira crise, eu fiquei assim, e agora? O que é isso? Por que disso? Né? O shopping parou. Nós estávamos no Tamboré. Então o shopping parou, todo mundo ficou olhando, né? O segurança do shopping, porque ela gritava assim, pai, e eu estava do lado dela, né, tentando acalmar ela, e aí o segurança pediu nosso documento para saber se a gente era pai dela mesmo. Foi a primeira situação assim que a gente teve assim de desconforto. E aí peguei ela no colo e corri para ela para dentro do carro e levei ela embora naquele dia. Sim. E então foi a primeira vez assim que eu fiquei assustado com a situação. Que você teve contato com o autismo dela. E aí foi que os terapeutas começaram a explicar pra gente como seria, né, ela teria alguns comportamentos diferentes e tal, e aí foi aí que a gente começamos a entender um pouco mais. Depois disso ela passou a ter algumas outras crises também, em alguns lugares que a gente acabamos, né, presenciando algumas crises dela e começou, porque o autismo é assim, o autismo ele é momentos, né? Sim. Uma vez a terapeuta disse pra gente que
É momentos. Tem momentos que ela vai ter um certo tipo de comportamento. Por exemplo, não sei se vocês já presenciaram, ela mexe muito a mão sozinha, Sim, 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 né? já vi. Movimentos estereotipáticos, né? Que eles falam. Então, ela tem muitos movimentos, ela tinha muito mais. Ela tinha muito mais. Só que aí depois passa e aí começa a ter outros tipos de comportamento, né? São fases que eles Sim, falam, são sim, fases. Isso não é para sempre. No sim. autismo, isso não é para sempre. E, tipo assim, para controlar o nível do autismo, consegue ter algum remédio para diminuir essas crises que ela tem? Consegue ter alguma medicação para isso? Sim, Ela toma? toma. A Sim. Nicole, hoje em dia, ela toma 4 tipos de medicamentos. Ela toma 4 tipos Diário de ou é medicamentos diários, mensal? Assim. diários. Ela toma de manhã para poder ela não, para poder ela ter as crises dela ser menos, ela ter ficar mais calma, né? Zerar não vai conseguir, né? Não, Zerar. Não, zerar ok. não. É com as terapias. O necessário do autismo é terapia. Terapia frequentemente, Sim. terapia praticamente pro resto da vida ela vai precisar fazer terapias, tanto com um terapeuta ocupacional, com psicólogo, com psiquiatra, né? Então, assim, os medicamentos que ela toma 4 tipos de medicação por dia. Ela toma a sertralina de manhã, evopróton de sódio, que é para controlar a ansiedade, Sim, sim, para sim. não. Muita gente toma hoje em dia É, a citranina. sertralina é muito. Mas, assim, a gente toma sem um pouco de conhecimento, que Sim. né? Ou Que por é meio que ansiedade. um antidepressivo, Ele é um né? antidepressivo, ele Sim, controla a ansiedade, sim, né? sim. A sertralina. Então, ela toma para controlar a ansiedade dela e o evopróton de sódio por causa da convulsão e também por causa que o médico disse que o cérebro dela, praticamente, ele tem convulsões diárias. É como se Sim, fosse, como se o cérebro dela tivesse curto-circuito o tempo todo. sim, 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 Frequentemente entendi. tivesse curto-circuito. Né? Então, assim, ela não vai raciocinar como a gente, né? Um cérebro funcional normal. O dela não. Ela precisa do medicamento para o Sim, cérebro dela funcionar com normalidade. E aí, ela toma essa medicação e toma medicamento para dormir também. Ela sim, sim. toma 2 tipos de medicamento para dormir, senão ela não dorme. Senão ela fica acordada praticamente uns 2 dias direto. Uma pergunta para você. Você disse que esse foi o primeiro caso que vocês tiveram contato com autismo, que você foi o primeiro caso. Como é que foi? Você falou que foi difícil para raciocinar. Como é que foi para você depois disso saber, cara, receber a notícia que eu tenho uma filha que eu tenho autismo. O cuidado é diferente. É, A pessoa que eu vou ter que ser com ela vai ter que ser totalmente diferente com a pessoa que você foi com a sua primeira filha. A escola que ela vai vivenciar, os lugares que ela vai vivenciar vai ser totalmente diferente. Como é que foi para você? Pedro, assim, ó, para mim, como eu disse, para homem, assim, demora a cair a ficha. Para Sim, mim sim, sim, demorou, na sim. verdade, para mim demorou a cair a ficha, né, eu quero. Porém, para mim, caiu a ficha realmente, assim, caiu a ficha realmente depois de um bom tempo, quando minha esposa estava na faculdade. E aí minha esposa foi dar uma palestra na faculdade. Foi dar uma palestra na faculdade sobre o assunto, sobre autismo, né? E Sim. aí ela estava estudando, foi época da psicologia, o dia da psicologia, semana da psicologia na faculdade, e ela foi falar, chamaram a professora da chama para dar uma palestra. E aí minha esposa falou algo na palestra que eu falei assim, uau, eu falei assim, eu não tinha pensado nisso ainda. Minha esposa falou assim, eu tive que enterrar uma filha viva para nascer outra. Porque o que acontece? A gente faz, quando um filho nasce, né, para quem é pai, um filho nasce, a gente faz um desenho, né? De Ah, como vai meu ser. filho vai ser isso, meu filho vai ser jogador de futebol, se é um homem, se é uma menina, minha filha vai ser médica. A gente idealiza já o filho desde pequeno, a gente Sim, já, sim, sim, sim. a mãe grávida, a gente já idealiza como o filho vai ser, a gente já faz projetos para o filho, sem Sim, saber que sim, o sim, filho vai sim. querer ser. Mesmo assim, os pais já fazem projetos para os filhos, né? A gente já pensa no casamento, a gente já pensa na faculdade que vai fazer, a gente já pensa em todos esses projetos. E aí, a gente pensava isso. Só que aí, quando a gente recebeu um diagnóstico, e aí a professora da minha esposa começou a explicar para ela como seria a vida dela agora, tal, ela entendeu que ela teria que enterrar a Nicole, aquela Nicole que ela idealizou, né? Aquela Nicole que como foi a Gabriele sempre foi Sim. sozinha, desde os 6 anos de idade, sempre se virou muito bem sozinha, né? E a Nicole não. A Nicole ia ser totalmente independente.
né? A Nicole ia ser totalmente dependente agora de nós. Sim. E aí ela falou isso, ela falou assim, eu tive que enterrar uma filha viva para nascer outra filha. E aquilo para mim, assim, caiu a ficha para mim naquele momento. Eu falei assim, precisar agora mudar a rota da minha vida para poder agora a gente rever muitas coisas na vida, Sim. né? Rever o que eu vou fazer, como vai ser meu trabalho, como vai ser minha vida agora. Então, foi muito difícil. Foi um momento assim que a gente teve que se reinventar praticamente na Sim. vida para poder estar com a Nicole. No começo eu sei que é difícil, ter que trabalhar, saber que vai ter que estudar também e saber que tem que cuidar de uma pessoa que tem esse problema. Hoje, como que você consegue arrumar sua vida pessoal e saber que tem que ter o pai que a Nicole precisa, a pessoa que a Nicole precisa, que vai buscar na escola, que leva na escola, que cuida dela 24 horas. Como é que é hoje para você? Pedro, assim, a gente sempre teve essas dificuldades, né? Desde quando recebemos o diagnóstico, Sim. a Nicole passou a ter os momentos dela de crises. Eu trabalhava e aí ela ia para a escola, e aí daqui a pouco a escola ligava, tinha que sair correndo porque a Nicole estava em crise. E aí eu estava no trabalho, eu tinha que sair correndo do trabalho, né? Porque muitas das vezes, olha só que interessante, muitas das vezes o meu trabalho sempre foi muito mais próximo de Barueri, eu sempre trabalhei em Alphaville, sempre trabalhei aqui na região de Barueri, então sempre mais próximo da escola da Nicole. E a minha esposa sempre trabalhou muito mais longe. Então, assim, a escola sempre ligou para mim. Porque, assim, se caso precisasse sair correndo, eu sairia porque eu estava mais próximo para chegar. E aí eu tive sempre essa dificuldade nos trabalhos, porque muitas vezes as empresas não entendem, né? Eu sempre tive dificuldade. Já teve chefe que chegou em mim e falou assim para mim, Jaira, você está saindo muito. Tinha que levar ela no médico, tinha que buscar ela na escola porque a escola ligava que ela tinha crise. Aí que isso está ocorrendo muito ultimamente. Ocorreu até com uma escola, não vou citar o nome, mas uma escola de Barueri, que ocorreu um caso que uma criança autista tem crises e eles não querem saber dessa crise. É ligar para o pai, deixar ela isolada numa sala e ligar para o pai e o pai vai e resolve. Isso que então não tem esse certo cuidado, que é o que está acontecendo muito nas escolas. Sobre isso. E aí, o que acontece? Eu tive muitos problemas. Por quê? Porque um chefe meu chegou e falou assim, eu trabalhava numa empresa, ganhava super bem na empresa, a empresa, né, muito boa. Só que eu tinha que sair muito cedo, eu tinha que faltar às vezes, eu tinha que fazer essas correrias. E aí eu acabei perdendo o emprego. Meu chefe mandou embora, né? Porque eles não entendem, para eles não querem saber, para eles querem saber o funcionário ali dentro da empresa, trabalhando, se dedicando 100% à empresa, né? A empresa o não computador, quer saber. a máquina. A máquina, praticamente a gente é a máquina ali. Sim. E aí, né, saí da empresa e fui arrumar outros empregos e sempre tive essas dificuldades, porque eu sempre trabalhei mais próximo, então para mim era mais fácil do que minha esposa sair de lá do trabalho dela longe, sempre trabalhei para São Paulo, sempre trabalhei muito mais longe. Então o que acontece? A gente sempre teve essas dificuldades de conciliar a vida pessoal, trabalho e o cuidado com a Nicole. E aí, eu estava trabalhando numa empresa, a empresa faliu, fechou, antes da pandemia, a empresa faliu, e aí eu fiquei em casa. Aí logo em seguida veio a pandemia, e aí minha esposa nós conversamos, né, porque quem às vezes buscava lá na escola era minha sogra já de idade, né. E aí, vocês já pagaram cuidadora para ela? Já pagamos cuidadores para ela. Mas era específico de autismo? Não. Sempre cuidadores sempre pessoas assim, próximas, mas sempre tinha dificuldade porque as pessoas não são especializadas não e acabam não conseguindo ter assim, uma parte do conhecimento. Então a gente decidimos, minha esposa, antes da pandemia, que eu ficaria em casa. Eu ficaria em casa para cuidar dela, porque minha esposa já estava trabalhando e aí ela tinha um emprego bom, né? Que estava ganhando razoavelmente bem para poder nos sustentar. E a gente decidimos que eu ia ficar em casa agora para ficar com a Nicole. Porque também a Nicole já estava grande, ela é bem forte, né? Então, assim, às vezes minha esposa não tem força para... Às vezes ela tem crise e eu tenho que segurar ela ou levar ela a algum lugar. E a gente sem carro, e pegar condução, esse tipo assim. E aí a gente pegamos e eu decidi ficar em casa. Cara, assim, eu tinha minha vida totalmente... sempre trabalhei, desde os meus 12 anos de idade. Mudar a rotina, Mudar toda a rotina, assim, foi bem difícil.
Sim. Confesso que na pandemia mesmo eu fiz terapia na pandemia, porque eu estava em casa, né? Já antes da pandemia, veio a pandemia, fiquei em casa, comecei a ficar, né, Acho que meio, aconteceu isso assim, aí muito com preciso, muita gente entrou em depressão, é, teve a crise de ansiedade, ansiedade, gerou também o TDAH, que é uma isso, coisa neurológica também, que foi depois da pandemia que deu esses problemas, né, que mudou mudou totalmente a rotina, totalmente. até crianças que iriam para a escola, imagine, crianças que iriam para a escola, saía para brincar, só Poder pode ficar ficar trancado. trancado dentro de casa, sem fazer nada. E aí na pandemia eu fiz terapia, me ajudou bastante a terapia na pandemia. E só que aí de lá para cá a gente foi uma decisão assim, de eu estar sempre eu mudar o meu roteiro, se eu trabalho conciliar com o que eu Sim, fico com a Nicole, bem, se não conciliar, não dá certo. Né? Eu estava trabalhando numa empresa agora também na Alphaville, e aí o horário estava muito puxado, e aí não dava. E aí eu decidi nessa época fazer faculdade, uhum, fazer na pandemia, antes de terminar a pandemia, decidi fazer faculdade. E aí na faculdade eu falei assim, bom, preciso estudar, preciso fazer alguma coisa, né? Preciso mudar, não dá mais para trabalhar em fábrica, não dá mais para trabalhar em fábrica. E aí eu preciso agora, porque fábrica tem uns horários, sim, né, sim, 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 bem que você tem que puxados, entrar e bater ponto e tudo bem mais. puxados. E é cansativo, né? Eu sempre trabalhei em fábrica, eu era inspetor de qualidade em metalúrgica. E aí eu falei assim, agora eu preciso mudar a minha vida, preciso mudar uma rotina, trabalhar em uns horários diferentes. E eu sempre quis dar aula, né? Sempre Sim. quis ser professor, sempre tive essa vontade, né? E hoje você está fazendo faculdade de De pedagogia. pedagogia. Hoje eu faço pedagogia para poder depois, mais pra frente, eu trabalhar meu período em escola para poder ficar o tempo mais com a Nicole, né? Uma Essa pergunta foi que a eu ideia. faço para você, mesmo ela diante desse problema, daqui a alguns anos, algum médico já falou se ela vai conseguir fazer coisas normais que pessoas adultas faz ou ela sempre vai ter que ter esse cuidado especial? Cara, Pedro, é uma boa pergunta. Porque, assim, né, a Nicole, ela evoluiu muito, né? Ela tinha muito mais dificuldades ela tinha muito mais crises, e isso, Sim, graças a Deus, vem diminuindo bastante. Vem diminuindo bastante as sim, crises dela, né? Em terapia, com medicação, tal, a gente, né? E aí ela melhorou muito. Só que, assim, ficar 100% não. O sim, autismo ele só melhora com terapia. Ela vai ter que sim, fazer terapia com terapeuta ocupacional, com psicólogo, com terapias, por exemplo, fazer alguma atividade para ela poder estar sempre em movimento, né? sim, sim, Mas 100% não. sim. E aí isso a gente sempre fala, minha esposa sempre fala, né? Assim, o terapeuta sempre fala uma coisa que é bem assim, de se pensar, a gente fala assim, a gente não vai estar aqui para sempre, Exato. né? A gente não vai ter que ir para sempre. Então, hoje, a nossa ideia com a Nicole é que ela seja o máximo possível dependente. Né? O máximo possível ela consiga ser dependente dela mesma. Ela Sim. conseguir fazer as coisas normais. Hoje ela já faz bastante coisa. Hoje ela toma banho sozinha, ela come Cara, que ótimo. sozinha, ela se troca sozinha. Então, muita coisa que ela não conseguia antes, que a Sim, gente tinha que fazer para ela, hoje ela faz tudo sim. sozinha. Né? A gente luta aí para futuramente ela fazer